Você pode estar achando que o seu problema é disciplina, mas talvez seja pior. Você está perdendo a própria confiança. E quando você perde a confiança em você, todo o resto desaba. Se em algum momento você já prometeu, agora vai, e dias depois, percebeu que estava tudo igual. Fica aqui, porque hoje eu vou te mostrar o erro silencioso que destrói sua autoconfiança por dentro. E como reconstruir isso em 7 dias, sem depender de motivação. Existe uma diferença brutal entre autoestima e autoconfiança. Autoestima é valor. Autoconfiança é evidência. Você pode até se achar uma pessoa boa, mas se você não se cumpre, a sua mente começa a te tratar como alguém que fala bonito e entrega pouco. Autoconfiança é reputação interna. Não é o que você diz para os outros. É o que o seu cérebro registra quando você faz um acordo consigo mesmo. E quebra. E aqui entra uma ideia profunda. Você tem duas camadas operando o tempo todo. Uma é a parte que decide, planeja, promete. A outra é a parte que executa no automático, por hábito, por emoção, por repetição. Quando você faz promessas e não cumpre, você está treinando a sua mente profunda a concluir: essa pessoa não é confiável. A consequência não é só culpa, é algo mais sutil. Você começa a duvidar de si antes mesmo de tentar. Você fica mais reativo, mais ansioso, mais dependente de validação. E começa a procurar um método novo, como quem procura um salvador. Quando o que falta é uma coisa básica: você voltar a ser alguém que se cumpre. E sabe o que torna isso tão perverso? É que a quebra do acordo não acontece só no grande. Ela acontece no pequeno. Vou dormir cedo. Você não dorme. Vou beber água. Você esquece. Vou estudar 30 minutos. Você empurra. E cada micro-quebra é uma micro-traição. Parece dramático, mas a mente registra. Você não confia em você porque você virou alguém que não se cumpre. E não é uma sentença, é um diagnóstico. Diagnóstico é bom, porque dá direção. Agora vamos colocar ciência nisso, de um jeito simples. O seu cérebro é um sistema preditivo. Ele aprende padrões. Se você repete um padrão, prometer e não cumprir, você cria um sulco mental. Promessa vira barulho, não vira ação. E aí, quando você tenta mudar, surge aquela sensação: eu não tenho força. Não é falta de força, é um histórico. Tem também um efeito psicológico clássico: dissonância cognitiva. Quando você diz eu vou e não vai, a mente precisa resolver esse conflito. E geralmente ela resolve de duas formas: ou você muda o comportamento, ou você cria justificativas. Hoje foi um dia difícil. Amanhã eu compenso. Eu funciono melhor sob pressão. E sem perceber, você vai ficando excelente em se explicar e péssimo em se sustentar. Justificativa é o conforto de curto prazo que cobra juros na sua identidade. Porque toda justificativa frequente vira um estilo de vida. E não é só mental, é corporal. A quebra de promessa cria um ruído interno, uma tensão leve, um peso no peito, uma irritação que você nem entende. A presença some. Você fica mais disperso. Porque no fundo, sua mente sabe que você não está sendo inteiro. Está dizendo uma coisa e vivendo outra. Agora vem a parte delicada. Muitas pessoas confundem promessa grande com mudança grande. E aí fazem o pacto clássico. A partir de segunda-feira, academia todo dia, dieta perfeita, estudo 2 horas, meditação, leitura, zero açúcar, vida nova. Isso não é plano. Isso é fantasia com culpa embutida. O problema da promessa grande é que ela costuma ser feita num pico emocional e cobrada num vale emocional. Você promete quando está inspirado, mas precisa cumprir quando está cansado. E é aí que a autoconfiança morre, no vale. Então, deixa eu te dar um princípio que muda tudo. O que reconstrói a autoconfiança não é intensidade, é consistência.
É melhor uma promessa pequena, cumprida por 7 dias, do que uma promessa gigantesca quebrada em 24 horas. O subconsciente não entende discurso, ele entende repetição. Ele é como um motor. Você dá a partida com a decisão, mas o que mantém rodando é o hábito. Se você quer autoconfiança, você precisa parar de prometer como quem faz marketing e começar a prometer como quem escreve código. E o código mais poderoso é o seguinte: promessa precisa ser mensurável e ridiculamente fácil. Ridícula mesmo. Tipo, vou fazer 2 minutos. Vou abrir o arquivo. Vou ler uma página. Vou caminhar até o fim da rua. Porque o objetivo escondido aqui não é performance, é reconstruir o vínculo. Você não está treinando o corpo. Você está treinando a mente a confiar de novo. Você está dizendo: quando eu falo, eu faço. Mesmo que seja pequeno. Principalmente porque é pequeno. E por isso é quase impossível falhar se você for honesto. Agora, presença entra como o eixo disso tudo. Presença é o momento exato em que você percebe o impulso de fugir. E, mesmo assim, escolhe uma microação. Não é heroísmo, é direção. Você não precisa vencer a preguiça inteira. Você precisa vencer o primeiro segundo. Porque depois do primeiro passo, o cérebro já muda de estado. A inércia diminui. E você sai do modo pensar sobre fazer para o modo fazer. Aqui vai um exemplo que talvez te descreva. Você promete estudar, abre o computador e, de repente, você está fazendo qualquer coisa. Limpando a casa, respondendo mensagem, arrumando uma playlist, vendo um vídeo aleatório. Isso não é falta de caráter. Isso é o cérebro procurando recompensa rápida. Dopamina curta. Alívio imediato. E toda vez que você foge, você reforça o circuito. Tarefa difícil, cacto, desconforto. Fuga, alívio. E o alívio é um prêmio. O cérebro aprende. Fugir funciona. Aí, no dia seguinte, o desconforto chega mais cedo. Então, a estratégia não é se forçar a fazer muito. É quebrar a associação. É ensinar um novo circuito. Tarefa difícil, microcomeço. Alívio por integridade. Você troca o alívio da fuga pelo alívio de se cumprir. E isso é maturidade emocional. O que te cura não é o resultado, é a integridade. Porque integridade é quando suas palavras e seus atos voltam a morar na mesma casa. Agora deixa eu te mostrar um erro ainda mais sutil. Prometer baseado em identidade falsa. Você promete como se fosse uma pessoa que você ainda não é. Eu sou super produtivo. Eu sou extremamente disciplinado. Mas o seu histórico diz outra coisa. Aí você quebra. E a quebra vira prova de que você é assim mesmo. E o ciclo fecha. O caminho é prometer de acordo com quem você é hoje, mas na direção de quem você quer ser. Promessas compatíveis com o presente. Microações alinhadas ao futuro. E sim, isso é reprogramação. Não por magia, mas por neuroaprendizagem. Você grava uma nova autoimagem quando repete um comportamento que confirma essa imagem. É por isso que autoconfiança não nasce de frase bonita. Nasce de evidência acumulada. Agora eu vou te dar o método de 7 dias. E eu quero que você ouça como se fosse um acordo sério. Não para virar outra pessoa em uma semana, mas para recuperar uma coisa mais importante: o respeito interno. Dia 1. Escolha uma promessa de 2 minutos. Só uma. E define horário e gatilho. Exemplo. Depois de escovar os dentes, eu faço 2 minutos de alongamento. Ou, quando eu sentar na mesa, eu abro o documento e escrevo uma frase. Se não tem horário, vira desejo. Se tem gatilho, vira sistema. Dia 2. Repita a mesma promessa. E registre. Não no sentido de postar, no sentido de criar prova. Uma nota simples. Cumpri. Parece infantil, mas a mente profunda precisa de evidência. Ela é literal. Dia 3. Adicione uma segunda promessa de 2 minutos, mas só se você cumpriu os 2 primeiros dias. Se falhou, não aumenta.
você volta. Quem reconstrói confiança não corre, consolida. Dia 4. Faça um pacto de 24 horas. Hoje você não negocia consigo mesmo. Você não debate. Você não abre tribunal. Você só cumpre as duas promessas. Amanhã você reavalia. Isso reduz o drama mental do pra sempre e cria presença no agora. Dia 5. Identifique sua desculpa favorita. Todo mundo tem uma. Eu não tenho tempo. Eu preciso estar no clima. Eu trabalho melhor sob pressão. Escreve a desculpa. E escreve embaixo uma resposta curta e verdadeira. Exemplo. Eu não preciso de clima. Eu preciso de começo. Essa resposta vira seu antídoto. Dia 6. Aumente de 2 minutos para 5 minutos. Mas somente em uma das promessas. A outra continua pequena. Isso cria expansão sem quebrar o vínculo. Dia 7. Você faz uma revisão honesta. O que mudou no seu estado? Não no seu corpo. No seu estado. Você está mais calmo? Mais firme? Menos ansioso? Mais presente? Porque esse é o sinal real de autoconfiança voltando. Você para de se sentir frágil diante da própria mente. E aqui vai um detalhe que quase ninguém fala. Quando você começa a se cumprir, você automaticamente começa a dizer não, com mais facilidade. Porque você para de se tratar como alguém que está sempre devendo. E aí seus limites melhoram. Sua postura melhora. Sua voz interna melhora. Seu comportamento começa a ficar congruente. Quem se cumpre, não implora. Não implora aprovação. Não implora migalha. Não implora oportunidade. Porque a energia muda. Você passa a ocupar espaço sem pedir desculpa por existir. Agora, talvez você esteja ouvindo isso e pensando: ok, mas eu já falhei tantas vezes. Ótimo, porque isso significa que você tem material. Falha não é o fim. Falha é dado. Você usa a falha para ajustar promessa, gatilho e ambiente. E aqui entra uma camada prática. Ambiente é um código silencioso. Se você quer estudar, mas seu celular fica do lado. Você está pedindo para o cérebro escolher o mais fácil. Se você quer dormir cedo, mas você leva a tela para a cama, você está negociando com um sistema viciado em estímulo. Presença também é design. Você prepara o terreno. Pensa na sua mente como um jardim. O que você planta com repetição cresce. Se você planta promessas quebradas, cresce uma identidade quebrada. Se você planta microcumprimentos, cresce uma identidade sólida. E a identidade sólida é o que sustenta qualquer meta maior. Agora, uma coisa importante. Não transforme esse método em perfeccionismo. O objetivo não é nunca falhar. O objetivo é mudar sua relação com a falha. Falhou? Você volta no dia seguinte com a mesma promessa pequena. Você não se pune. Você não faz discurso de ódio interno. Você só recomeça com presença. O oposto de autossabotagem não é motivação, é auto-honestidade. Auto-honestidade é: isso eu consigo cumprir hoje. E então cumprir. E quando a mente começa a confiar em você, algo curioso acontece. Você começa a receber ideias melhores. Você enxerga oportunidades que antes nem notava. Você tem mais clareza, porque você saiu do ruído. Você parou de gastar energia se culpando e começou a gastar energia construindo. Eu quero fechar com uma imagem simples. Imagina que dentro de você existe um você do futuro te assistindo. Não com julgamento, com expectativa. Esse você do futuro não precisa que você mude tudo hoje. Ele só precisa que você pare de se abandonar. Você não precisa de uma vida nova. Você precisa voltar a ser alguém que se cumpre. Se você ficou até aqui, faz duas coisas agora. Primeiro, comenta: hoje eu vou me cumprir em casco e escolhe algo de 2 minutos. Segundo, se inscreve no canal e deixa o like, porque no próximo vídeo eu vou te ensinar como transformar esse microcompromisso em identidade, sem depender de empolgação.
e como lidar com recaídas sem perder o progresso. E lembra, presença não é um momento bonito. É uma postura. É o ponto exato em que você para de prometer para se sentir bem e começa a agir para se tornar real.